A Polícia Federal fez nesta manhã uma operação para prender um falso médico que atuava em Tatuí e em outros municípios do interior de São Paulo. Repórter Pedro Salgado está nessa pauta ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Pedro. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha Manchetes Noticidade. Exatamente, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e também um de prisão preventiva em 3 cidades de Rondônia, onde esse falso médico estaria. São nas cidades de Santa Luzia do Oeste, Rolim Moura e Ji-Paraná. Essas investigações começaram em 2018 justamente para apurar essa atuação desse falso médico em cidades aqui do interior de São Paulo, inclusive cidades aqui da nossa região: Itapeva, Itararé e Tatuí. De acordo com a polícia, esse falso médico usava documentos falsos, só que esses documentos falsos eram de um médico verdadeiro. Ele falsificou esses documentos e com isso ele conseguiu abrir uma empresa. Inclusive ele tinha inscrição ali no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina. E com isso, com esses documentos falsificados, ele conseguiu abrir uma empresa e assim prestar serviço para essas cidades que eu acabei de falar aqui no interior de São Paulo. A polícia disse que ele prestou esses serviços ilegalmente durante anos e com isso mais de 8 milhões de reais ele teria faturado de maneira ilegal dessas prefeituras. A polícia também está aí na busca de documentos nessa operação para saber se mais pessoas estão envolvidas nesse esquema aí ilícito desse médico falso. Por enquanto, a Polícia Federal ainda não divulgou qual é o balanço da operação. De qualquer maneira, os crimes que estão sendo apurados são falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, exercício ilegal da medicina, estelionato contra a administração pública. Mas aí então mais uma operação da Polícia Federal. E o nome dessa operação se chama Cochabamba, que faz aí uma referência à cidade boliviana, onde esse falso médico teria cursado pelo menos um pouco de medicina. Mas de qualquer maneira, a Polícia Federal diz que ele atuou de maneira ilegal e teve um prejuízo para os cofres públicos dessas cidades aí, num total de 8 milhões de reais. Barazal.